Eu não gosto de protagonismo a pessoas da família, porque eu acho que a política é uma decisão do individual do político. Quando você coloca a sua esposa, quando você coloca seu filho, quando você coloca outras pessoas para aparecer, você está colocando essas pessoas na esfera da discussão política, e aí é normal. Depois você não pode reclamar quando essas pessoas sofrerem ataque. Isso vale tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, vale para todo mundo. Acho que a discussão política deveria ser entre os políticos. É oportuno e interessante do ponto de vista de marketing colocar a Michelle para aparecer, porque ela é uma pessoa muito doce e ela tem uma visão ela tem uma visão diferente do Bolsonaro, que não é a visão que a mídia retrata, é uma visão de uma esposa que gosta muito do seu marido, tem uma relação muito afetuosa, a relação deles é até muito bonita, mas tem esse lado que eu estava dizendo. O que a Michelle falou nesse caso, mas o que a Michelle falou sobre esse caso especificamente é, na verdade, uma crítica à forma como, é uma resposta à forma como ela é tratada na imprensa, né? A imprensa vê todas as manifestações da Michelle, que é uma evangélica pentecostal, e ela trata como se fossem atos de extremistas loucos. E foi isso que ela colocou na publicação dela. Ao mesmo tempo que eu sou tratada como uma extremista louca por ser uma evangélica pentecostal, lembrando que os evangélicos hoje estão se aproximando para se tornarem a religião majoritária no Brasil, alguns estudos já mostram que já é majoritária, a imprensa acha maravilhoso e trata lindo o Lula tomando um banho de pipoca. E a imprensa realmente, a mídia, a esquerda, que é tudo a mesma coisa, a imprensa, a mídia e a esquerda, odeiam o cristianismo. Sempre odiaram, né? Já reparam? É fácil, vocês reparam como é que um cristão, como é que os personagens cristãos são tratados na novela da Globo e como é que são tratados os que seguem as religiões de matriz africana, né? Agora, tem uma ignorância aí muito grande, e o Google é ignorante sobre muitos assuntos, mas sobre religião ele está de parabéns. Né? A religião cristã, Guga, condena todas as formas do que ela chama de paganismo. Só você ler a Bíblia, está na tua Torá também, só você ler. Não tem nada, absolutamente nada a ver com a vergonha de Noé, que essa sim é um pensamento totalmente refutado dentro da Igreja Católica, dentro das todas as matrizes evangélicas. Então por que você considera demoníaco? Que você falou isso aqui, né? Você falou que... Claro. Então por que você considera demoníaco? Qual é a sua justificativa? Porque eu considero a Bíblia a revelação de Deus para os homens. E a Bíblia condena todas as formas de paganismo e associa essas formas de paganismo a atos que não são de Deus, que são do adversário, são do Satã, são demoníacos. Você leu aquela parte eu teria que passar um programa Morning Show inteiro para te dar aula sobre Bíblia. Você leu aquela parte... Por que ele não limpou, quando ele foi sacrificado, os pecados desses que você considera demoníaco, das religiões pagãs? E você não acha que é um pouco reacionário demais? O Papa não considera nenhuma dessas religiões pagãs como demoníacas. Isso é um pensamento muito antigo. O Papa não considera? O Papa não considera. O Papa disse. O Papa Francisco não considera. Porque o Papa Francisco é mais um, né? Mais um de esquerda. Ele foi para Cuba, se reuniu com a ditadura e nem quis conversar com os presos políticos para você ver. O Papa Francisco, ele é mais um colocado aí pelo globalismo para uma revolução comunista. Muita ignorância. Vamos lá. Essa é a posição da maioria das igrejas cristãs, inclusive da Igreja Católica, não sobre as religiões de matriz africanas, sobre todas as religiões animistas e todas as formas do que o cristianismo considera paganismo. É só você ler o ampla literatura que a Igreja Católica tem a esse respeito, falando disso há muito tempo, na Europa, falando sobre isso, na colonização, falando sobre, não tem absolutamente nada a ver com Noé. A sua pergunta sobre por que o sangue do cordeiro não limpou esses pecados, meu filho, passa um dia, vai a uma igreja, lê um livro, lê Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, só para você ter assim, o crash course, o básico. Não... Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Lê a Torá, você não é judeu? Lê a tua Torá, que você vai ler o próprio livro de Deuteronômio. Próprio livro de Deuteronômio. A Torá nunca falou essa bobagem. Você vai ler, tá lá. Nunca falou em demônio. Se eu tivesse 2 minutos, eu pegava nunca aqui. Nunca falou em demônio, a gente não acredita em demônio. Eu vou ler a Torá para ver se exorciza aqui um pouco o ambiente. Boa. Ou a Bíblia ou a Torá, Deuteronômio 18, 9 a 13. Na verdade, 10 a 13. Agora que cai, né? Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos,
ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Olha, se isso for intolerância religiosa, eu ler aqui a palavra de Deus, segundo a minha religião, e o que deveria ser a religião do Google, então caprichem, chamem isso de intolerância religiosa. Agora, não dá para ir contra o que a doutrina cristã prega. Você pode, e não dá para negar que os países onde as pessoas gozam de mais liberdade religiosa são os países de maioria cristã. Reparem que eu acabei de falar aqui o que é a posição das igrejas. Eu não emiti juízo de valor. E você dizer, e mesmo que tivesse emitido, tolerância significa o seguinte, que é a minha posição. Você pode adorar a Deus, qualquer Deus, ou Deus nenhum. Essa é a posição, eu já disse aqui no programa anterior, inventada pelos regimes democráticos cristãos. Essa posição de você poder adorar qualquer Deus ou nenhum Deus não existe, sequer existia isso no Oriente. Ainda no mundo islâmico, esse conceito de laicismo sequer existe. Você nem sabe do que você está falando. Os regimes fascistas e comunistas, o Google usou aqui esse termo, regimes fascistas, e teve um cara aqui também, um desses, que a reportagem repercutiu, usou regimes fascistas. Regimes fascistas e comunistas são totalmente anticristãos, substituem o cristianismo pela adoração ao Estado. E tolerância religiosa é a Michelle virar e falar assim, olha, Lula, você pode tomar o seu banho de pipoca, mas não vem querer criticar a minha fé. E é exatamente isso que tem que ser feito. Agora, não implica e nunca implicará, nenhum cristão jamais vai fazer isso, em você dizer, não, isso aqui está correto, pode fazer que está bom. Não. Porque, para a visão de todos os cristãos, todos é um exagero, da imensa maioria dos que se chamam cristãos, isso é condenável. Todas as formas de paganismo são condenadas. E digo para vocês podem tomar o poder que todos nós vamos morrer repetindo isso. Já morremos. Nossos antepassados já morreram antes. Eles não se importam de morrer por Cristo.